Olá, queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Raniel Lucas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Vamos ao pensamento do dia? O desafio não é o problema, mas como reagir a ele. Esse é o pensamento de Roberto Setúbal. Igual nós temos aí um grande problema, né? Estamos vivenciando aí essa pandemia. Porém, o maior desafio é a nossa reação mediante a essa situação, tá certo? Então, vamos, né, procurar estar em paz, né, procurar aí, seguir as recomendações, né, e ter fé aí que esse momento vai passar, ok? Vamos agora ao nosso PET. Nós já vamos adentrar então a semana 4, no qual nós iremos trabalhar a unidade temática sobre verdade e validade. Na aula de hoje também, sendo objeto de conhecimento, nós iremos tratar sobre indução e dedução. Aqui estão algumas habilidades que espero que vocês desenvolvam no decorrer da aula. E os conteúdos relacionados, né? Nós temos aqui algumas indagações como: o que é raciocinar? Um raciocínio coerente é necessariamente verdadeiro? A lógica é uma ciência? Todo pensamento é necessariamente lógico? Então, nós temos aí algumas reflexões iniciais para a nossa aula. O tema, então, pessoal, da aula de hoje é lógica. Nós temos aqui no PET a definição de lógica, sendo o conjunto de regras formais que servem para ensinar a maneira adequada de se produzir argumentos, raciocínios, proposições, frases e juízos. Então, a lógica envolve, então, essa conjunto de regras, né, que nós utilizamos, então, para formular um argumento válido, né, um argumento verdadeiro. E nós não podemos falar de lógica sem lembrar também de Aristóteles, né, que inclusive nós iremos falar sobre esse filósofo na aula de hoje. Mas antes disso, nós temos aqui alguns conceitos iniciais, como dedução. Dedução é o modo de raciocinar no qual nós chegamos à conclusão através de sequências lógicas, né, das sentenças, das premissas. Quando a gente analisa, né, premissas, né, gerais e chegamos a uma conclusão. Diferentemente da indução, na qual nós temos, então, um modo de raciocinar que as conclusões vão além das premissas, né? Quando nós costumamos generalizar as coisas mediante fatos, né, que acontecem às vezes de maneira isolada ou subjetiva. Temos também a ideia, né, o conceito de validade e de verdade, que também são conceitos diferentes, né? Por quê? Na validade eu vou julgar as relações entre as sentenças, né, considerando elas válidas ou inválidas. Já na verdade, eu vou avaliar o conteúdo dessas proposições, né, julgando então como verdadeiro ou falso. E por último, nós temos o conceito de inferência, que nada mais é do que a gente chegar a alguma conclusão, né, algum juízo ou alguma ideia, tá certo? Então, dando continuidade, né, existe a teoria do conhecimento, né, que é aquela que busca, né, princípios gerais que permitem, então, formular crenças verdadeiras sobre a realidade, né? Então, essa é a grande preocupação da teoria do conhecimento. E então nós temos, né, a figura do Aristóteles, né? Inclusive no ano passado nós trabalhamos uma intervenção pedagógica, vocês estão lembrados? Sobre a lógica. Passei alguns videozinhos para vocês, né, sobre esse conteúdo. Então nós também já introduzimos esses conceitos, né, na unidade sobre argumentação do nosso livro, o capítulo 5, né, o argumento do nosso livro Fundamentos de Filosofia, tá certo? Então, dando continuidade aqui, pessoal, nós temos que Aristóteles, né, então vem adotando, né, um método
Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O método AC vem adotando esse método, né, quando o assunto é o conhecimento, né? Então, é com Aristóteles que a filosofia ganha essa consciência sobre a lógica. Continuando aqui, pessoal, nós temos, então, que o filósofo, né, Aristóteles, ele buscava, então, garantir a validade, né, dos seus raciocínios e dos seus argumentos. Ele buscava, então, organizar, né, todas essas informações, todos os dados, né, essa massa de dados, e para isso ele classificou os conhecimentos, né, como ciências teóricas e ciências produtivas, né, e também ele concluiu que é fundamental estudar o procedimento correto, né, por meio, então, da lógica, ok? Também nós temos aqui, pessoal, que o Aristóteles ele foi, então, um grande pioneiro a estudar, né, a argumentação, chamando, então, de silogismo. O que é essa palavra? Né? Ela tem origem grega, no qual ela é utilizada para designar um argumento formado, então, por três preposições, né, no qual nós temos duas premissas e uma conclusão. Vocês estão lembrados? Igual o ano passado a gente falou, né? Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Então, nós temos aí duas premissas. Qual conclusão que nós chegamos a partir dela? Deixe aqui nos comentários. Vocês, eu acredito que vão lembrar. Tá certo? Então, deixem aqui a conclusão nos comentários. Só repetindo, né? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Então, qual que é a conclusão que nós podemos chegar, né, a partir dessas duas premissas? Né? Então, é essa que é a ideia do silogismo. Dando continuidade aqui, ó, o Aristóteles, então, pessoal, ele buscava examinar, né, a forma como a razão procede. Né? Ele influenciou, né, o que nós temos aí nos nossos dias de física, metafísica, né? Por quê? Ele buscava, então, regras do pensamento, né? Ensinar princípios básicos do nosso pensamento, que inclusive estão presentes no nosso dia a dia, né? Sobretudo aí, né, nos domínios da ética, da política, tá certo? E para finalizar, então, nós temos aqui, né, o que caracteriza a lógica, né? Então, a lógica não é apenas a gente julgar um argumento válido, mas refletir sobre os princípios dessa validade, tá certo? Então, a filosofia, né, ela é muito importante para isso, né, nessa reflexão desses princípios, né, para então a gente chegar num argumento considerado válido, né, nessa busca constante da verdade. Ok, pessoal? Então, nessa segunda fase aqui da nossa aula, vocês vão colocar aí filosofia, né, no caderno, coloquem aí a data de hoje, semana 4, anotem também o tema da nossa aula, que é lógica, e registrem também, por favor, as respostas das atividades propostas no nosso PET. Vocês, a número 1, pediu uma pesquisa, né, para encontrar definições e usos em textos ou exercícios dos seguintes termos. Né? Nós temos aqui 7 termos: juízo, premissa, argumento, proposição, conclusão, sofisma e silogismo. Então, vocês podem utilizar aí uns 3 termos, tá certo? Então, façam a pesquisa, registrem no caderno, por favor. A número 2 é uma questão de múltipla escolha, né? Vocês vão ler aqui o enunciado, né? Todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso. Então, qual dessas afirmativas aqui que é verdade? Então, vocês vão copiar somente a alternativa correta. E na questão número 3, pessoal, vocês irão também ler aqui o enunciado da questão, e de acordo com esse enunciado, né, e de acordo aqui também, essa aqui não é de marcar, tá, pessoal? Vocês não vão marcar a letra A, B, C ou D, não. Essas aqui são mais algumas orientações para complementar o enunciado. E para isso vocês vão formar um quadro e tentar descobrir o nome de cada esposa e a profissão de cada um desses 3 homens, de Luiz,
Carlos e Paulo, tá certo? Então, vocês vão fazer essas 3 atividades no caderno, né? E depois eu irei solicitar no grupo, né, o momento oportuno para vocês enviarem no meu e-mail, que eu vou deixar aqui também nas descrições. Pessoal, nós temos aqui mais algumas sugestões de podcasts, de vídeos, tá certo? E com isso nós encerramos o conteúdo, né, desse nosso primeiro PET e também da aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, ok? Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo. Um abraço e até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal!